Passo ao Tomás Costa, da Iniciativa Liberal também. Como é que correu a campanha? Se foram esclarecidos os portugueses sobre as propostas? Sim. Antes de mais, boa tarde a todos. Acho que esta campanha, estas eleições em geral, de certa forma são um pouco desnecessárias. Aliás, nós, Iniciativa Liberal, sentimos-nos à vontade porque achamos que somos o único partido que fez tudo para tentar manter o Parlamento e para não voltar a mandar os portugueses às mesas de voto. Tudo indica que a votação não vai ser muito diferente. Os portugueses já falaram e lá está. Achamos que estas eleições foram muito necessárias. Na altura falou-se muito do caso Pinão Viva. Não está a ser um grande assunto da campanha sequer, o grande assunto que levou às eleições. Mas aqui estamos nós para tentar eleger mais deputados. Elegemos um deputado nas últimas eleições aqui por Braga. Estamos confiantes que vamos eleger no mínimo 2 nestas eleições. E cá estamos nós para fazer a nossa campanha e para mostrar as nossas ideias. Antes de passar ao João Pedro Gonçalves, apenas uma questão, uma perspectiva de entendimento com o PSD, com a AD. Sim, será sempre possível tentarmos encontrar soluções de governo. Se for preciso juntar-nos à AD, estamos dispostos. É uma conversa que tem sido feita nesta campanha. Não será o ideal, claro que a Iniciativa Liberal adorava governar sozinhos. Hoje em dia isso ainda não é realista, mas se for preciso fazer acordos, terão de ser feitos e terão de ser encontradas as linhas em comum. Tomás Costa, da Iniciativa Liberal. As propostas, por exemplo, da Iniciativa Liberal passam muito pelas privatizações e pela redução de impostos, que é uma das também preocupações dos portugueses todos os anos, não é? Quando têm, no caso concreto, de pagar o IRS. Ou receber. Agora, pelo visto, este ano terão sido mais castigados um pouco por causa das questões da retenção na fonte também. Sim, as questões da retenção na fonte causou algum problema com os portugueses. É o choque com a realidade, com as propostas da IEL causa sempre problemas aos portugueses. Da IEL? Mas a IEL não defendia também? Nós diminuímos até uma diminuição muito mais ambiciosa. Para aumentar os salários é que a gente fica à espera. Eu se calhar posso então começar na parte da habitação. Eu trouxe hoje o assunto da habitação. Também vou falar do corte de impostos, que é uma das nossas medidas. Trago aqui uns factos, que é Portugal tem a pior relação entre os preços das casas e os rendimentos da OCDE. Em 10 anos, houve uma degradação de 58% no acesso à habitação. Desde 2014, os preços das casas mais do que duplicaram, com um aumento de 135,2%, enquanto os rendimentos médios cresceram apenas 33%. Em 2022, 55% dos jovens dos 25 aos 34 anos em Portugal viviam em casa dos pais, apesar dos 30% da média da União Europeia. Ora, de onde é que vem este problema da habitação? É essencialmente um problema de... Existe muita procura em Portugal e existem também alguma oferta. O problema é que onde há procura não é onde há oferta. A população em Portugal encontra-se cada vez mais, já é um fenómeno que acontece há muitos anos, cada vez mais concentrada. Muitas pessoas saíram do interior do país e aumentam a procura, sobretudo nas grandes áreas urbanas, nomeadamente Lisboa e Porto, mas não só. Ora, quando nós falamos da oferta, os dados de 2002 mostram que construíram 125.708 fogos novos para a habitação familiar. Em contraste com os resultados preliminares de 2024, que mostram cerca de 30.000, cerca de 20% do que já fomos capazes de construir. Porquê? Desaparecimento de vários promotores e construtores e maiores dificuldades no acesso ao crédito, o aumento dos custos de matérias-primas e a falta de mão de obra, e o próprio ciclo de construção, que decorre muito tempo entre a aprovação do investimento e a conclusão da construção. Em muitos casos passam-se até vários anos. Muita burocracia ocorre entre estes dois momentos, leva a atrasos substanciais na entrega das casas e traduz-se numa inflação de preços finais. A tributação das habitações como bens de luxo, apesar de serem essenciais, sendo que a carga fiscal representa cerca de 40% do custo final. O que é que a Iniciativa Liberal quer fazer para tentar aliviar este problema? Que não será fácil. Temos até umas medidas mais de curto prazo, outras mais de médio prazo. Posso começar pelas de curto prazo. A mobilização do parque habitacional existente, que é focado na captação de habitações fechadas e vazias para o mercado de arrendamento. Habitações que ainda não estão prontas, tentar
metê-las no mercado no curto prazo. O Estado tem de simplificar processos e pôr no mercado o seu património imobiliário que mantém fechado e abandonado. É precisa urgentemente uma simplificação da legislação do arrendamento e dos processos de licenciamento. Consolidar mais de 2.000 diplomas dispersos num só Código da Construção, consolidar todas as regras do arrendamento num Código Único do Arrendamento, tornando tudo isto muito mais acessível e diminuindo os custos de contexto e de burocracia. Há custos de tempo, mas os custos de tempo também levam a custos financeiros, tanto a burocracia, tanto toda esta dispersão dos códigos e dos diplomas. Medidas mais de médio prazo será a construção e a reabilitação habitacional. Implementar incentivos fiscais para a construção e reabilitação da habitação, aumentar o número de terrenos disponíveis para a construção e reduzir o IVA da construção dos atuais 23% para a taxa mínima de 6%, a taxa dos bens essenciais, que é a habitação, para fomentar a oferta de forma a construir casas para todos. Terminar, Tomás, a passar ao Miguel. Nos últimos 11 meses tivemos uma resposta da Aliança Democrática a este problema, mas esta resposta foi principalmente focada na parte da procura, o que até causa um agravamento do problema. O valor de venda no último ano de habitações por metro quadrado aumentou 10,8%. Nós temos de aumentar a procura e ajudar a procura, mas temos de ter o cuidado também de reforçar a oferta, para não provocar mais aquecimento do mercado. Muito bem. Uma das questões centrais, Tomás, é a questão dos salários. Os jovens, os salários, enfim, para os que não são tão jovens assim, já são salários bastante baixos para aquilo que são as necessidades hoje em dia, onde o preço dos alimentos aumenta praticamente todos os dias, basta ir fazer compras, não é? De um dia para o outro, há uma notória subida, uma notória inflação nos preços dos bens essenciais, mas a questão central é muita questão dos salários dos jovens, não é? Sim, nós em Portugal temos salários muito baixos. Há pouco falámos das PMEs, que são 99 ponto qualquer coisa por cento, uma porcentagem elevadíssima. Estas são precisamente as empresas que têm muita dificuldade em pagar salários mais elevados, porque não têm o poder financeiro para pagar esse tipo de salários. A verdade é que as grandes empresas conseguem pagar melhor. Quando se fala em aumento de salário mínimo, o grande fardo não vai ser suportado pelas empresas grandes, senão pelas pequenas empresas que já têm dificuldades hoje em dia, aumentando o salário mínimo de forma irresponsável, terão ainda maiores problemas. E não parece que o problema sejam políticas de direita, porque nós olhamos, no século XXI, o PS e a esquerda governaram 68% do tempo. Em 25 anos governaram 17%. Não parece que seja esse o problema. E temos casos de países de políticas de direita bem melhores do que nós, não é? Portanto, de facto, não parece que seja por aí. Vou ter que passar. Tomás, o Nuno pegou aí na política salarial. Das propostas da Iniciativa Liberal. Sim, não sei se queres ir eu faço comentar esse assunto, se queres então introduzir um outro. Não, eu falo é o mesmo argumento. Os salários, empiricamente, e olhando para os dados, olhando para os factos, sobem pela maior produtividade e pela maior capacidade das empresas de conseguir pagá-los, porque o salário, obviamente, é um custo. Nós queremos que as empresas consigam crescer financeiramente para poder aumentar esse custo nos trabalhadores, para que os trabalhadores possam ser recompensados de forma justa, porque não é o que acontece. Um português não tem menos valor do que um alemão ou um holandês. O que acontece é que Portugal, nós não fomentamos uma economia que tenha a capacidade de recompensar devidamente os trabalhadores. E nesse caso, acho que a Iniciativa Liberal pode até dizer que é mais amiga dos trabalhadores do que os partidos que tradicionalmente se colocam ao seu lado, porque nós temos medidas que já funcionaram noutros sítios e que têm resultados e provas dadas. É que eu digo ao Pinochet, o Milei, a Thatcher... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem, Tomás. Sim. Também esta questão da imigração. Sim, a questão da Iniciativa Liberal. Sim, a questão da imigração, a imigração é absolutamente essencial para Portugal, para a economia portuguesa. Existe casos de falta de mão de obra. Hoje até falámos da habitação. Houve sempre casos de falta de mão de obra no setor da habitação. A imigração é muito importante, mas também temos de ter cuidado. Ainda agora o Nuno falou sobre o facto de pessoas que podem estar a vir para cá e viver em situações desumanas. O Estado tem de ter cuidado com isso. O Estado tem de ter a certeza que quem vem com condições, vem para trabalhar
e não para ser explorado, como já temos visto muitas vezes. Uhum.